Larissa, da equipe tributária, e eu vou apresentar para vocês as melhorias e as novidades que o time desenvolveu neste último período. A primeira melhoria foi relacionada à atualização do layout do SPED fiscal para a versão 2022. Então, para fazer essa atualização, nós disponibilizamos lá no registro 0220, que é o registro de conversão de fator de estoque, então os produtos que são enviados no 0200 como unidade, mas também tem a possibilidade de ser vendido ou comprado em caixa, ele é enviado também no registro 0220. Então, com essa nova versão do layout, nós disponibilizamos o código de barras para ser exibido também nesse registro de fator de conversão de estoque. Outra mudança que nós tivemos no layout de 2022 foi relacionada ao registro C500, que é um registro que é enviado as informações de nota fiscal de energia, água. Nós incluímos os campos do 34 ao 40 para esses registros, porque a gente não possui a emissão desse tipo de nota, somente o recebimento desse tipo de documento. Então, nós vamos preencher o 34 ao 40 como pipe. Além disso, nós passamos a não gerar o registro 1600, porque ele é um registro que não é mais obrigatório nessa versão 2022, que é o registro relacionado aos cartões, e o registro 1601 é um novo registro, porém ele ainda não é obrigatório, e nós estamos pensando em como gerar esse registro, porque ele vai passar a ser obrigatório em 2023. Outra melhoria que nós fizemos foi a melhoria de solicitação da regra fiscal para os pedidos do tipo e-commerce. Nós fizemos uma melhoria onde nós antecipamos a solicitação da regra fiscal para os pedidos do e-commerce. Então, no momento do envio do pedido para a separação do WMS, se não houver regra vinculada, o nosso cliente vai precisar vincular para conseguir enviar esse pedido para a separação. Antes, nós esperávamos a tela de separação para poder solicitar a regra fiscal. Então, nós melhoramos o processo. Então, como eu disse, né, nós antecipamos a solicitação da regra para o momento do envio do pedido para separação pelo WMS, para os pedidos do tipo e-commerce com integração com o Magento. Então, enquanto a regra fiscal ela não for atendida, esse pedido não será enviado para separação e será apresentado a divergência e, através dela, o nosso cliente vai poder solicitar solicitar a criação de uma nova regra ou a adequação de uma regra que já existe. Outra melhoria que nós fizemos foi a melhoria relacionada ao SIAP. Para alguns estados, não é exigido a emissão da nota fiscal da apropriação do crédito do SIAP. É exigido que seja gerado um ajuste, esse ajuste seja aprovado para ser incluído na apuração e, posteriormente, ser enviado no arquivo do SPED no registro E111. Então, para atender a legislação desses estados, nós criamos um parâmetro onde o nosso cliente vai poder informar para a gente se ele deseja gerar nota fiscal ou ajuste. Se for ajuste, ele vai poder configurar qual o código de ajuste de crédito que ele vai querer que seja gerado para ser enviado posteriormente no SPED. Então, de acordo com o que o cliente informar no parâmetro, por exemplo, se ele informar que ele vai gerar nota, todos os botões que são relacionados à geração, eles vão ser apresentados como gerar nota, por exemplo, nessa tela de consulta e geração da nota do SIAP. Aí aqui também, né, na prévia da apropriação do SIAP, vai aparecer como gerar nota, e aí ele vai ter a opção de da possibilidade de gerar o documento em si. Aí a gente vai gerar essa mensaginha na tela para que ele possa gerar ou não. Agora, se no parâmetro ele definir que vai ser por ajuste, aí todos os botões que antes eram exibidos como gerar nota vai ser exibido como gerar ajuste, na tela da consulta das parcelas do SIAP e na tela da prévia. Mas aí o modalzinho com a opção de gerar documento vai ser exibido como gerar documento sim ou não. Se for ajuste, né, configurado no parâmetro, vai ser gerado o ajuste e o nosso cliente vai poder clicar nesse ajuste e salvar e aprovar para que ele entre para apuração e posteriormente seja enviado no arquivo do SPED.
Nós também realizamos melhoria na importação de patrimônio, e agora na importação de um item de patrimônio, a gente permitiu informar os dados da compra do bem. Então, nós incluímos, né, no arquivo de importação o CNPJ do fornecedor, o modelo do documento, o número do documento, a série do documento, a chave do documento, a data de documento, o número do documento da arrecadação, para que o nosso cliente possa preencher, e essas informações também vão ser enviadas no arquivo do SPED. Nós também possibilitamos a consulta dos dados que foram importados relacionados à compra, na tela do cadastro do patrimônio, aba dados da compra. E para facilitar as consultas dos itens importados, nós também criamos um novo filtro de busca, que é os bens importados. E também nós criamos alguns campos para alteração relacionada ao documento de aquisição, que o nosso cliente vai poder fazer alteração na própria grid, que é os campos de fornecedor, modelo do documento, número do documento, série, chave, emissão do documento e número do documento de arrecadação. Aí, como o objetivo final do desenvolvimento é enviar a informação do ajuste para o SPED, ele vai ser gerado no registro E111 conforme a imagem aí. Nós criamos, lá na tela da negociação item, a possibilidade de reprocessar a regra no pedido. Então, para os casos que a regra foi inativada e ela está vinculada na negociação item, o nosso cliente vai poder, através desse botão, fazer o reprocessamento para que o sistema entenda qual é a regra vigente naquele momento para aquela negociação. Então, esse é o botãozinho lá, reprocessar regra fiscal. E quando ele clicar nele, se tiver outra regra que se enquadre na situação dessa negociação, ela vai ser reprocessada e o nosso cliente vai ser avisado que foi feito com sucesso o reprocessamento. Outra melhoria que nós fizemos foi relacionada ao termo de abertura e encerramento e assinantes do balanço DRE, que nós disponibilizamos no RP o cadastro do termo de abertura e encerramento e também a configuração de novos assinantes para esses relatórios do balanço e da DRE. Então, lá no cadastro da loja, na aba contábil fiscal, o nosso cliente vai poder configurar a qualificação como outros assinantes do livro, onde ele vai poder selecionar a pessoa que ele quer que assine o livro, além do contador. E aí ele vai poder colocar qual a descrição da qualificação daquela pessoa que vai assinar o livro, ele pode colocar o tesoureiro, o diretor, e aí a gente vai usar essa informação que ele configurar aí para poder assinar, né, a DRE e o balanço na hora que ele imprimir o relatório. Aí, junto com isso, a gente vai buscar lá no cadastro da pessoa que ele informou ali, o RG e o CPF para também imprimir nos livros contábeis. Então, depois de configurados outros assinantes, essa vai ser a exibição lá no balanço e no DRE. Nós também criamos, né, o termo de abertura e encerramento, lá em contábil, cadastro, os termos de abertura e encerramento. O termo de abertura e encerramento vai poder ser criado para o balanço e para a DRE, e quando o nosso cliente clicar em incluir, nós vamos disponibilizar para ele essa telinha, onde ele pode colocar o texto que ele deseja que seja exibido na abertura e no encerramento, tanto do balanço quanto da DRE. E alguns campos serão variáveis. Então, por exemplo, o valor do passivo, ele pode colocar lá no texto, junto com o texto que ele está criando para o balanço para a DRE, e aí a gente vai pegar de acordo com o total do passivo daquele período que ele listar no relatório do balanço ou da DRE. Outros campos que são variáveis são o total do passivo, total do ativo, total do passivo por extenso, total do ativo por extenso, data inicial da competência, data final da competência e estado da loja. Então, quando ele configurar essas variáveis, no modelinho, ele vai ser exibido no formato que eu estou demonstrando aí na tela. E aí, na emissão do próprio relatório, lá do balanço, no caso, ele vai poder selecionar o modelo que ele criou lá na tela de cadastro, para poder imprimir o relatório em PDF Excel com esses termos. Aí ele vai ser exibido no seguinte formato: o textinho e os campos variáveis.
Isso para o balanço, e o mesmo para a DRE. Então, na tela da DRE, ele vai poder selecionar o modelo, e aí ele vai imprimir a mensagem de acordo com o que o nosso cliente configurou no cadastro. Outra melhoria que nós fizemos foi relacionada à criação de um novo modelo de balanço, que é o modelo 4. Esse modelo ele vai possibilitar a impressão dos grupos de contas nível 1, 2 e 3 e 4. Também vai permitir a emissão mensal, trimestral e anual, e ele vai poder ser impresso em PDF e Excel. Então, quando o nosso cliente selecionar o modelo 4 na tela de geração do balanço, ele vai ser exibido nesse formatinho que está ao lado, de acordo com os filtros que ele passar ali na tela de geração. Outra melhoria foi relacionada ao relatório de faturamento e folha de pagamento. O intuito desse relatório de faturamento e folha de pagamento é obter dados importantes de valor mensal e acumulado da receita da folha de pagamento, com possibilidade de seleção das contas contábeis e eventos da folha de pagamento. Então, o relatório ele pode ser impresso por loja, por matriz ou rede. E o nosso cliente poderá selecionar o regime tributário da loja e fazer os vínculos das contas contábeis que ele deseja considerar para compor as receitas e os eventos da folha de pagamento e Prolabore para compor os valores. Ao buscar o relatório, a partir da competência selecionada, serão demonstrados os valores das receitas acumuladas, Prolabore e folha de pagamento nos últimos 12 meses e também no ano corrente. Esse relatório também vai ser possível a impressão em PDF e Excel. E essas foram as melhorias entregues pela equipe tributária. Obrigada e até a próxima. Olá pessoal, meu nome é Ricardo, trago para vocês as novidades e melhorias do módulo comercial e operações desses últimos 15 dias. E a primeira delas é no relatório de perdas e vendas, foi incluído o filtro de fornecedor. Então agora o usuário poderá informar um fornecedor, caso queira consultar as informações do relatório de perdas e vendas a partir de um fornecedor específico. Também foi incluída a opção de visualizar as informações quando não houver agrupamento do setor de compra e por comprador. Nesse exemplo que são exibidos na tela, o usuário não selecionou nenhum agrupamento e é exibida as novas colunas do setor de compra e comprador na tela. Uma outra melhoria são as novas opções de agrupamento no relatório analítico de conta do fornecedor. Então agora o usuário poderá visualizar agrupamentos por produto no relatório analítico de conta do fornecedor e também produto por tipo de lançamento, como um exemplo que está sendo exibido na tela. Esses dois novos tipos de agrupamento facilita as informações relacionadas ao agrupamento por produto, caso o usuário deseje visualizar esses dados na conta do fornecedor. Também foi incluída a coluna chamada de valor médio unitário. No caso, essa coluna ela considera o valor, as colunas de valor e quantidade das informações da conta do fornecedor. Uma outra melhoria que o time entregou também, agora é possível fazer a pré-transferências e as vendas através da versão mobile do RP. Então, foi disponibilizado um novo menu na versão mobile, que é separação de pré-transferências e vendas dessas informações diretamente pelo mobile. Então, serão listadas nas pré-transferências as não geradas e as pré-transferências de multilojas, com status de gerado. Também, onde tem a individual por loja com status de aberto. Isso facilitará para quem utiliza a versão mobile nas operações na loja. Também é possível definir um separador através da versão mobile. Da mesma forma que é feita na versão do RP, na versão mobile também o usuário poderá informar um separador através das telas de pré-transferência, de vendas e entre lojas e transferências de venda de multiloja, como um exemplo que está exibido na tela. A tal melhoria visa também tornar a operação de pré-transferência mais fácil, flexível e otimizada em relação à separação mobile. Uma outra melhoria que foi desenvolvida pelo time, agora é possível receber uma mercadoria, o recebimento de mercadorias, por qualquer tipo de embalagem cadastrada no produto, independente do que formato foi feito no pedido. Então agora,
ao habilitar o parâmetro, será possível criar pedidos onde mais de uma embalagem do mesmo produto unitário tem a quantidade pedida maior que zero. E, feita esse tipo de pedido, não será possível alterar o formato no cadastro do pedido. Então, em relação à criação dos pedidos, para demonstrar o funcionamento, foi feito um pedido aqui de exemplo, utilizando a embalagem unitária. A nota fiscal do fornecedor foi enviada em caixa. Então, há uma diferença entre o pedido que foi feito pelo comprador, em unitário, e a forma como o fornecedor está enviando, que é por caixa. Veja que o vínculo é automático em relação à forma que o fornecedor enviou e a forma como o comprador fez o pedido de compra. Automaticamente é feito o vínculo no sistema sem haver nenhuma divergência entre formas de embalagem. E também, ao prosseguir no recebimento, é exibido a forma como o fornecedor envia, que no caso foi enviado em caixas. Também, ao clicar na visualização da negociação, não haverá alteração por formato da compra que o comprador fez o pedido. Então, será mantido a mesma forma como o comprador fez o pedido, que é em unidade. O restante do fluxo, ele não haverá nenhuma alteração. E ao fechar a nota fiscal, o pedido será descontado conforme a quantidade que o fornecedor enviou e a quantidade que o comprador disponibilizou dentro do pedido de compra. Uma outra melhoria que o time entregou também, agora é possível fazer o cadastro de unidade de previsão de demanda, conhecido como DFU. Esse cadastro será disponibilizado através do vínculo de produtos semelhantes. Então, por exemplo, pode ser marcas substitutas, paralelas, produtos de primeiro preço, independente da forma como você achar melhor fazer esse vínculo. Esse cadastro também poderá ser vinculado através da aba de grade dentro do cadastro de produto. Inicialmente, essas informações serão exibidas através do relatório Evolução de Vendas. E, posteriormente, esse cadastro também será utilizado em novos desenvolvimentos, que é o cálculo de ruptura, e também considerando produtos substitutos. Uma outra melhoria entregue pelo time é a impressão do pedido de compra loja a loja. Então, agora, o usuário poderá fazer a impressão dos pedidos de compra no formato de loja a loja. Através dessa melhoria, o pedido de compra, no fechamento, o usuário poderá agrupar por loja através da opção definir o fornecedor por entrega para impressão do pedido no formato loja a loja. Então, com o parâmetro habilitado, no fechamento do pedido, será exibida uma nova coluna fornecedor de entrega, como o exemplo que está sendo exibido na tela, que será exibido o fornecedor para a impressão do pedido. Então, o modelo de impressão que se aplica, ele estará exibido na opção de impressão do pedido de compra, na qual o usuário deverá selecionar a impressão do pedido loja a loja. Ou poderá também selecionar quais lojas ele deseja incluir nessa impressão. E aqui um exemplo de como será feita essa impressão com os dados detalhados do fornecedor, os dados do contrato e os detalhes do pedido de compra feito de loja a loja. Essas foram as entregas e melhorias do módulo de comercial de operações. Obrigado e até a próxima. Olá, meu nome é Gleice e eu vou apresentar as melhorias entregues nos últimos 15 dias para o módulo financeiro. Começando, então, pelo estorno de borderô através da central de cobranças. Então, assim, a gente fez um novo parâmetro para aqueles casos do seguinte, né? Em alguns casos, o cliente tem um boleto para pagar e aí ele veio presencialmente na loja para pagar em dinheiro ou em débito, ou qualquer forma de pagamento que ele for usar. Só que, às vezes, esse boleto já está num borderô, porque ele foi enviado ao banco para poder fazer o registro do boleto. E aí, quando ele já está associado a um borderô, antes a gente não tinha a opção de fazer essa quitação através da central de cobranças, que é quando o cliente vai na loja presencialmente para pagar, né? Então, era preciso que alguém do financeiro que tivesse permissão acessasse aquela duplicata e tirasse ela do borderô manualmente, para só então depois o usuário que está na central de cobranças conseguir fazer aquela quitação presencialmente do cliente. Então, para deixar essa operação um pouco mais rápida, a gente criou esse novo parâmetro, permite que a central de cobranças retire a duplicata do borderô para quitação, sim ou não.
Então, quando tiver com a opção sim habilitada, assim que o usuário fizer a quitação através da central de cobranças, automaticamente o sistema vai tirar aquela duplicata do borderô que ela está associada e colocar ela no novo borderô para fazer essa quitação manual. Agora, se o cliente da Bluesoft ele prefere manter essa operação por uma questão, às vezes, de segurança, ainda permitir que o financeiro tome essa decisão e tire, é só desabilitar o parâmetro, deixar como não, e aí ele vai dar essa mensagem falando que não é possível quitar a duplicata porque ela está num borderô, e aí vai ser necessário tirar esse borderô, se tornar o borderô na mão. Outra melhoria foi a inclusão de receitas e despesas recorrentes fora do contrato financeiro. Né? Então, assim, além do menu próprio do contrato financeiro, é possível incluir despesas ou receitas recorrentes para alguns tipos de contrato, que geralmente é os de imóveis, de aluguel, né, de imóvel, de veículo e de serviço. A gente tem um menu através do contas a pagar e do contas a receber que permite fazer essa inclusão sem ter acesso necessariamente ao contrato, às vezes porque no contrato o usuário pode editar o contrato, fazer alguma coisa assim também. Então, se você quiser que o usuário apenas inclua a receita ou a despesa, a gente tem esse menu. Porém, antes esse menu não permitia incluir através das despesas recorrentes e receitas recorrentes. Então, agora a gente fez essa implementação. Essa aqui é um exemplo da tela, e aí quando for um contrato recorrente, a gente vai primeiro passar pela tela das previsões antes de ir direto para a tela da inclusão da nota. Outra melhoria foi a busca de funcionário na folha de pagamento. Então, para facilitar, a gente já tinha um filtro, que é esse filtro buscar funcionário, ele só buscava por nome, agora ele também, o mesmo filtro, ele busca por nome ou por CPF. Então, naqueles casos, quando você tem mais de um funcionário que tem o mesmo nome, por segurança, você pode buscar ele por CPF também, e aí a folha de pagamento vai filtrar e trazer só aquele funcionário que você está buscando. Também fizemos um relatório de limite por participante do convênio. Então, antes, para saber o limite de um participante específico, ou o saldo daquele participante, era preciso acessar muitas telas para ter essa informação. Precisava entrar no cadastro do convênio, na aba do convênio também, e buscar aquele participante. Então, para facilitar, para tornar essa operação um pouco mais dinâmica, a gente criou um relatório que ele vai trazer, ele vai poder filtrar por convênio ou pelo próprio participante, e aí a gente vai trazer no relatório o nome do participante, o limite total que ele tem, o saldo atual, qual convênio que ele faz parte e qual o status que ele está nesse momento, se ele está ativo ou inativo. E essas foram as melhorias. Muito obrigada e até a próxima. Olá, pessoal. Meu nome é Ricardo. Vou trago para vocês as novidades e melhorias do módulo de vendas e PCP desses últimos 15 dias. A primeira delas é, no cadastro de comissão por produto, foram incluídos novos filtros e aplicação da comissão por lote, onde o usuário poderá fazer manutenção ou incluir novas comissões nos produtos. Então, agora o usuário poderá filtrar na tela por fornecedor, tipo de produto, sendo unitário ou caixa, por padrão sempre será todos, e o tipo de comissão, caso ele queira filtrar uma comissão específica cadastrada. Os filtros de departamento, seção, grupo, subgrupo já existiam antes na tela. Também no resultado foram incluídas novas colunas, que agora o usuário poderá visualizar o código interno do produto, o GTIM PLU, e o fornecedor padrão cadastrado no produto. E também foi colocada a opção de aplicar uma comissão, caso o usuário deseje fazer uma manutenção em diversos produtos de uma única vez. Então, o usuário poderá selecionar qual a comissão que ele deseja aplicar nos produtos selecionados e aplicar essa nova comissão ou fazer a manutenção, caso deseje alterar uma comissão já cadastrada. Uma outra melhoria que o time entregou também foram incluídos um novo filtro de margem e novas colunas na consulta de alterações de preço. Então, através da permissão 3467, o usuário poderá filtrar os produtos através do filtro de margem, né, na qual ele poderá visualizar se o produto teve uma alteração em relação à margem do cadastro, em relação ao novo preço que está sendo aplicado no produto. E também, a partir desta permissão, o usuário poderá consultar as informações de margem de cadastro, margem bruta e margem líquida do novo preço que está sendo aplicado aos produtos, no qual
houveram alterações de preço. Uma outra melhoria que o time entregou também, agora na ordem de separação, será possível visualizar os detalhes e os dados de entrega, de endereços do cliente dos pedidos de venda balcão. Então, na ordem de separação, para o tipo de origem pedido de venda balcão, essas novas colunas que serão exibidas serão cliente, CEP, endereço, o bairro, município e estado. Por padrão, elas não serão exibidas como selecionadas, elas serão sempre desmarcadas. Então, quando o usuário marcar essas informações, serão exibidas na tela o nome do cliente, o CEP, o endereço, o número, o bairro, o município e o estado daquele cliente, daquele pedido de venda, como um exemplo que está sendo exibido na tela. Uma outra melhoria que o time entregou também, agora na inclusão de uma nova oferta, é possível visualizar a margem PMZ e também o filtro de preço. Então, na tela, o usuário poderá filtrar através do preço da região, na qual ele selecionar a região que ele deseja visualizar, o preço da rede, ou por loja, caso exista um preço cadastrado por loja naquele produto. Caso não exista, será sempre exibido os preços registrados na região. E também a nova coluna de PMZ, com base no novo preço de oferta que o usuário informar no campo preço. Essas foram as melhorias entregues nesses últimos 15 dias. Obrigado e até a próxima. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Lucas e eu vou apresentar as melhorias e novidades do módulo de logística WMS e YMS. Foi realizada a liberação do recebimento em local unificado quando a loja usa endereçamento. Antes da melhoria, ao tentar realizar o recebimento em um local unificado, se a loja usasse endereçamento, era exibida uma mensagem informando que não era possível realizar esse tipo de operação. Foi retirado todas as restrições e é possível receber tanto no local unificado como no local endereçado. Foi retirado também a obrigatoriedade da conferência quando é feita a separação pelo WMS. Criamos um parâmetro que fica localizado no WMS Parâmetros, aba Filial, subaba Conferência. O nome do parâmetro é Utilizar Conferência no WMS. Caso ele esteja desabilitado, após a separação é feita a conferência automática usando a quantidade separada. Fizemos uma melhoria na tela de pré-transferência, inserindo a opção para selecionar o local de estoque que deseja movimentar o produto. Ao clicar no Incluir pré-transferência multilojas, é possível selecionar o local de estoque que será dado baixa no estoque do produto. É possível também visualizar o saldo do estoque do produto do local que foi selecionado. Então, usando esse item como exemplo, como o local selecionado foi o estoque padrão, o estoque atual é referente a esse local. Essas foram as melhorias e novidades entregues da equipe de logística WMS e YMS. Até a próxima! Olá, pessoal. Meu nome é Jéssica Regina e vou apresentar as melhorias da equipe de BI da Bluesoft. Nossa primeira melhoria é no dashboard de análise de giro de estoque em dias e período aberto. Então, anteriormente a essa melhoria, os filtros de período eram apenas mês e ano, então não era possível consultar, por exemplo, 15 dias de um único mês. Então, nessa melhoria, nós habilitamos agora os filtros de período aberto. Então, ao invés de selecionar mês e ano, será possível selecionar período inicial e final, dia, mês e ano, e adicionamos também o filtro Considera dias sem venda. A partir desse filtro, ele vai definir se todos os dias do período será considerado para calcular o giro de estoque, ou se será considerado apenas os dias que tiveram venda dos produtos. Também adicionamos uma nova coluna, que é onde vai indicar o giro de estoque em dias. Então, anteriormente nós tínhamos só o giro de estoque em valor e quantidade, e agora nós temos o giro de estoque em dias, por categoria, por fornecedor e também por produto. Nossa próxima melhoria é no dashboard de sortimento das lojas. Nós adicionamos uma informação de evolução. Então, a partir dessa melhoria, será possível acompanhar a evolução do sortimento das lojas. Para conseguir atender à necessidade dos clientes, nós adicionamos 2 novos painéis, que são evolução do sortimento e evolução com movimentação. Então, o painel Evolução de Sortimento permite analisar a evolução da quantidade de produtos que existem no sortimento de cada loja ao longo do tempo. Então, será possível analisar a evolução diária, mensal e anual. E o outro painel é o Evolução com Movimentação, que ele permite analisar a evolução de produtos que tiveram movimentação ao longo do tempo.
também com as opções diária, mensal e anual. No resultado, nós apresentamos as visualizações por regional e loja, por setor de compra, comprador e por categoria. Essa opção de visualização por categoria, existe um filtro onde vai selecionar qual a forma que quer visualizar, se é departamento, seção, grupo ou subgrupo. Nesse exemplo aqui, nós temos a evolução de movimentação por categoria sendo departamento. Algumas observações sobre essa melhoria: os dados de inclusão e exclusão da linha de loja não eram gravadas no RP, então nós não temos essas informações histórica de outras datas anteriores ao dia 27/12. Então, a partir do dia 27/12, nós criamos essa rotina para gravar tanto exclusão quanto inclusão na linha de loja, e a partir daí a gente consegue medir a evolução. E no painel de evolução com movimentação, são considerados os itens que tiveram qualquer tipo de movimentação que foi gravado na ficha estoque, independente se ele está no sortimento ou não. Nossa próxima melhoria é no dashboard de análise de ofertas. Nós temos novos filtros e visualizações. Então, agora será possível refinar o resultado da busca através dos novos filtros, que são departamento, seção e grupo, e setor de compra. Os demais filtros, como o subgrupo, por exemplo, já existiam, então nós adicionamos todas as outras categorias para facilitar a análise. E nós adicionamos algumas visualizações também para facilitar a análise do nosso cliente. Então, nós adicionamos gráfico análise total, que apresenta a quantidade e valor total da venda no período com e sem oferta, e o percentual da participação de cada uma na venda. Adicionamos também uma tabela do valor total por loja, então ele fica ao lado do gráfico análise por loja, a gente mostra a venda de cada loja. E análise por produto, então apresenta o valor e a quantidade vendida agrupada por produto e por loja, então a gente vai demonstrar primeiro loja 1, seguinte loja 2 e assim por diante, informando aí nas cores com oferta e sem oferta. No painel detalhes, nós adicionamos novas colunas, que é venda total, valor venda total, quantidade de venda total e a participação da venda do produto. A próxima melhoria é no dashboard de presença de cupons fiscais. Nós temos agora o detalhe por produto. Então, a ideia é conseguir analisar a presença de cupons por produto, com possibilidade de visualizar quais são os cupons que possuem esse produto no período selecionado. Então, esse novo painel, chamado Detalhes por Produto, nós adicionamos essas informações de produto, descrição, código interno, GTIN, curva, data, loja, número do cupom, setor de compra, quantidade, valor médio de venda e valor da venda. As colunas quantidade e valor venda são totalizadas por produto. Então, como a gente pode observar, a gente trouxe aqui, por exemplo, alho a granel, nós temos dentro desse período todos os cupons que esse produto esteve presente e quais são os valores de cada cupom para esse produto. Para visualizar mais produtos, é possível ajustar a quantidade no filtro Top Produtos. Por padrão, a gente sempre vai trazer 10, que será a quantidade de itens apresentados, para não comprometer a performance do dashboard, mas se o cliente quiser visualizar mais produtos, ele pode alterar esse filtro. Clicando no número do cupom apresentado no resultado, é possível acessar tanto a central de relatório do produto, quanto consultar o cupom através do RP. Essas foram as melhorias da equipe de BI. Obrigada e até a próxima.